Olá, terceira série, tudo bem? Hoje nós vamos ver duas aulas referente à temática de química, certo? Vamos iniciar com a aula 8, que foi o conteúdo que vocês leram na semana passada, e depois passaremos para a aula 9, que são os conteúdos novos que foram enviados para vocês para esta semana, tá bom? Então, iniciando com os conteúdos da aula da semana passada. Então, o conteúdo foi petróleo e gás natural, foco da química, da economia e do jornalismo. Então, aqui nesse item, nós vamos ver bastante teoria, bastante informações relacionadas inicialmente ao petróleo e ao gás natural. E depois, na nona aula, vamos ver um pouquinho sobre o carvão mineral, tá bom? Então, vamos lá. Energia e tudo que se relaciona a ela é parte importante do cotidiano, sendo tema frequente dos noticiários. Torna-se difícil pensar em energia sem relacioná-la ao petróleo. Então hoje, a gasolina, o diesel, tudo é retirado do petróleo. Foi na segunda metade do século XIX que o petróleo despertou o interesse mundial. Então em que momento que aconteceu isso? Nas primeiras perfurações de poços petrolíferos nos Estados Unidos. Então, na segunda metade do século XIX, tá? E nessa época houve aplicações imediatas do petróleo. Então, a principal foi a produção do querosene. Então, para aquela época, por que o querosene foi importante? Porque ele foi utilizado como combustível de lampiões na iluminação. Então, as pessoas à noite, lembrando que não existia lâmpada, tá? Então, as pessoas à noite já podiam ter os lampiões na sua casa com a utilização do querosene, certo? A importância do petróleo aos brasileiros ela vai chegar no século XIX também para a iluminação pública. Até o final do século XIX não havia descoberta de petróleo em solos brasileiros e algumas cidades como Recife, Rio de Janeiro e São Paulo usavam óleos de natureza animal e vegetal para a utilização de iluminação. Vamos ver algumas informações sobre as últimas décadas do século XIX. Então, primeira informação. As lâmpadas elétricas chegam em algumas cidades brasileiras, então apenas no final do século XIX. A extração de alguns barris de petróleo em solos brasileiros se inicia. E surgem os primeiros motores a explosão no mundo. Na segunda metade do século XX, nós temos a criação da Petrobras durante o governo de Getúlio Vargas. E o potencial das reservas do nosso país, das reservas naturais, vai despertar interesse econômico para o mundo. Então o mundo começa a olhar para o Brasil graças às reservas naturais de petróleo. Nas últimas décadas do século XX, nós temos a exploração do petróleo em plataformas marítimas, e isso vai ganhar uma grande importância para essa forma de exploração petrolífera. E no século XXI nós temos a descoberta da região que hoje é conhecida como pré-sal, que ela se localiza a milhares de metros abaixo do nível do mar. E até hoje há um aumento do interesse em pesquisar e desenvolver tecnologia para a retirada desse petróleo. Então, petróleo, para relembrar o que nós já vimos no início do capítulo, é um líquido oleoso cuja coloração pode variar. É encontrado em depósitos subterrâneos, onde com o gás natural vai ficar aprisionado por rochas impermeáveis. Então, o que são essas rochas impermeáveis? São rochas que não vão se misturar com a água, não vão molhar, vamos dizer assim. Tá? E graças a isso vai impedir o afloramento da superfície do solo. A formação do petróleo até hoje ela não tem uma formação fatídica, nós temos apenas teorias. Então, a principal teoria hoje mais aceita é que o petróleo tenha sido formado a partir de matéria orgânica, como resto de algas, plantas e animais soterradas há milhões de anos. Aí vem a pergunta, professor, só porque alguém pensou assim é? Não, tem motivos, tá? Então, de acordo com o livro didático, o principal motivo é que há restos de organismos em jazidas, além de compostos de enxofre e fósforo que podem ser encontrados em organismos. Então, enxofre e fósforo pode ser encontrado em alguns compostos de estrutura do organismo, tá? Como, por exemplo, as proteínas. A formação do petróleo ela precisa de condições geológicas físicas e biológicas favoráveis. Então, não é qualquer lugar do mundo que vai formar petróleo, certo? Por isso que havia no início
estudiosos que batiam e diziam que o Brasil não era terra para petróleo, por causa dessas condições geológicas, mas depois descobriram que sim, que era terra, que existia petróleo, sim. Então vou citar para vocês 4 principais condições que o ambiente precisa ter para a formação do petróleo, tá? Então ela precisa ter pressões exercidas pelas camadas superiores da crosta, então uma pressão bem alta, por isso que é localizada muito abaixo do solo, tá? Tem que ver a temperatura no subsolo, então não é qualquer tipo de temperatura que vai favorecer a fabricação, a constituição do petróleo, certo? Outro item, ausência de oxigênio. Para quê? Para não haver decomposição por bactérias aeróbicas, que são as bactérias que precisam do gás oxigênio. E, ao contrário disso, nós vamos precisar da participação das bactérias anaeróbias, que são as bactérias que sobrevivem sem o oxigênio, certo? Elas que vão auxiliar na decomposição correta para a fabricação do petróleo. No ato da perfuração do solo, o petróleo vai esguichar por causa da pressão exercida pelos gases que ocupam na parte superior do depósito. Nós vimos lá atrás que tem um pouquinho de gás natural envolvido no petróleo, certo? E frequentemente, depois desses primeiros esguichos, para continuar saindo o petróleo, ele deve ser bombeado até a superfície e dali ele é conduzido para os depósitos. Chegando na refinaria, então o que são essas refinarias? O petróleo é submetido a operações que permitem separar as frações desejadas. Ninguém utiliza petróleo puro para nada, tá, gente? Ele primeiro é separado, ele é uma mistura. Então primeiro ele é separado e essas separações das misturas que vão ser utilizados no nosso dia a dia, tá bom? Algumas das frações elas passam por transformações para levar para o comércio, para ser vendido, para ser utilizado, tá? E como que vai se dar esse refino? Então o refino ele vai se iniciar com uma destilação fracionada. E o resíduo final dessa destilação fracionada que nós vamos ter é o asfalto, esse utilizado nas ruas, nas avenidas, nos becos, em alguns, tá bom? Então aqui nós temos um pequeno esquema do refino do petróleo cru. Então os barris de petróleo vão passar por uma fornalha industrial e dependendo do aquecimento, do resfriamento, tá? Da parte quente aqui embaixo, ó, e frio em cima, nós vamos ter aqui as fases. Então embaixo, como foi dito lá atrás, o resíduo final, que fica mais embaixo, é o resíduo asfáltico para fazer asfalto. Acima, óleos lubrificantes e graxa, óleo combustível, óleo diesel, querosene, gasolina, nafta e acima o gás liquefeito de petróleo, GLP, utilizado utilizado em botijões de gás, é o nosso gás de cozinha, pronto, mais fácil, GLP, tá bom? O cracking do petróleo são algumas reações que vão ser feitas, tá? Consiste na quebra de hidrocarbonetos de alta massa molecular. Como assim, professor? Nós temos um composto químico que ele é muito grande. Então o cracking, o nome até ajuda a gente a entender, como se ele estivesse sendo quebrado, fazendo assim, crack, 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 tá? Por isso que o nome é cracking, vem da onomatopeia de ser quebrado, crack. Certo? Então, quando ele é quebrado, ele vai gerar vários pequenos. Então, quando você tiver algo grande, quebrado em 2, 3, 4, e você vai ter 3, 4 pequenos. Entendeu? Esse que é o cracking. Ele permite a obtenção de moléculas menores, como eu disse lá atrás, ó, que entram em combustão mais facilmente. Trata-se de uma pirólise. Então, o que é uma pirólise, professor? Já esqueci. Lá na primeira série é falado. Pirólise é uma reação de decomposição com o auxílio do calor. Então, só aumentando a temperatura, sem colocar mais nada, ele vai ser quebrado, certo? Sem colocar mais nada para reagir, porque vai precisar de catalisador. Já vou falar, olha lá, vou ler de novo. Trata-se de uma pirólise mediante a elevação da temperatura até cerca de 500 graus Celsius.
a pressões de 2 atm até 8 atm na presença de catalisadores. Então, esses catalisadores são substâncias que vão auxiliar essa quebra mais fácil, mas eles não vão reagir, eles só auxiliam, tá? O tanto que entra de catalisador no final ele vai sair inteiro. Vamos ver alguns exemplos que o livro nos dá. Então, ele dá esse exemplo aqui desse alcano que tem 15 carbonos e 32 hidrogênios. Então, com catalisador, esse delta, o que significa, para quem não lembra, aumento de temperatura, tá? Então, com catalisador e aumento de temperatura, esse daqui com 15 carbono e 32 hidrogênio, ele vai formar um alcano com 8 carbono e 18 hidrogênios e outro com 7 carbono e 14 hidrogênio. Ou seja, ele era um grande com 15, ele foi quebrado, ficando um com 8, outro com 7. Crack! Beleza? Na verdade, aqui, desculpa, acho que eu li errado. O primeiro é um alcano, o segundo é um alceno, tá? Então, aqui vai ter uma ligação dupla nesse segundo. Eu acho que eu li alcano, mas o correto é o alceno, tá, gente? Outro exemplo, um alcano, é o mesmo alcano, por coincidência. Aqui vai formar vários itens. Vai formar um alcano com 9 carbonos e 20 hidrogênios. Um alceno com 3 carbonos e 6 hidrogênios. Outro alceno com 2 carbonos e 4 hidrogênios. Vai formar carbono puro e vai formar gás hidrogênio. Ó, então, esse crack aqui ele foi bem mais quebrado, né? Então, esse aqui ele gerou só 2 substâncias, esse aqui gerou 5 substâncias. Ok? Então, esse aqui é o exemplo do crack. Tem outro processo também nas refinarias que são chamadas de isomerização. Então, é o processo pelo qual alcanos de cadeias normais são transformados em alcanos com ramificações. Aí vem a pergunta, para que, professor, que faz isso dessa mudança de cadeia normal para ramificada? Olha o que o livro diz, ó. Há uma melhora na qualidade do combustível para uso em motores. Então, por isso. Então, aqui tem um exemplo ó, que pega o heptano, que é uma cadeia aberta, e transforma no 2-metilhexano, que é uma cadeia, olha aqui fora da cadeia principal, é uma cadeia com ramificação. Ok? Então, aqui é a isomerização. Temos ainda a reforma catalítica, que ela também é uma reação que vai ser feita lá na refinaria, que tem por finalidade converter parte dos alcanos de cadeias normais em hidrocarbonetos aromáticos e hidrogênio. Então aqui ó, é um item, vai formar 2. Um hidrocarboneto aromático e também hidrogênio. Olha aqui um exemplo, heptano, 7 carbonos, né? 5 aqui, mais um 6, mais outro 7. 7 carbonos, vai formar o metilbenzeno, ó, dupla simples, 6 carbonos. Então, isso aqui é um anel aromático, né? Então, metilbenzeno mais 4 gás hidrogênio. O que o texto diz, olha aqui, ó, hidrocarboneto aromático e hidrogênio, que formou 4 gás hidrogênio, 4 moléculas. Ok, gente? Então, essa aqui se chama reforma catalítica. Cadeia normal vai se transformar em hidrocarboneto aromático mais hidrogênio. Um pouquinho sobre o gás natural agora. Primeira informação, ele é encontrado com petróleo ou isolado em depósitos subterrâneos. Falei isso lá atrás, né? Segunda informação, ele é uma mistura de substâncias, cujo principal constituinte é o metano, além de outros hidrocarbonetos, como etano, propano e butano, e também como o gás nitrogênio e o gás hélio. A separação do gás natural é feita por destilação fracionada. O gás natural canalizado ou armazenado em botijões, ele vai ser usado como combustível doméstico também, tá bom? E ele pode ser usado em usinas termoelétricas e indústrias para obtenção de calor. Ok? Então, essas são as informações relacionadas à semana passada. Agora vamos para o assunto novo desta semana, que é o carvão mineral, também conhecido como hulha. Então, hulha, também chamada carvão de pedra, é um material orgânico de origem vegetal, de aspecto geralmente escurecido, encontrado em minas subterrâneas ou superficiais, localizadas em algumas regiões da Terra. Árvores que ficaram soterradas por milhões de anos sofrem um processo lento de incarbonização.
Então essa aqui foi a principal teoria de como se obtém a hulha, tá? Então o que é, professor, essa incarbonização? Presta atenção. Primeiro, ele vai perder água, então aquela árvore vai perder água e vai reduzir os teores de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Não diminuiu o carbono. Então o que acontece? A porcentagem de carbono fica bem maior que a dos outros elementos. Já que está perdendo ele, só está restando carbono, a concentração de carbono vai ficar maior. Então ela contém mais de 85% de carbono, que se apresenta sob a forma de anéis hexagonais que são semelhantes aos encontrados na grafita. Porém, são bem menos extensas, então ela é bem mais quebradiça, tá bom? Carvão mineral, hulha. Além do carbono, a hulha contém cerca de 6% de hidrogênio, 10% de oxigênio, 2% de enxofre, 1% de nitrogênio e 10% de outros elementos químicos. Então, o restante basicamente é carbono, tá? Vamos ver um pouquinho de história relacionada à hulha, né? No início do século XX, ele era o principal combustível empregado para o aquecimento doméstico e grande parte é empregada como fonte de energia térmica em fábricas e residências e também nos transportes. Aquele carvão, quando a gente assiste, por exemplo, aquele filme antigo que estão utilizando no maquinário, estão jogando carvão na fornalha, é essa hulha, tá? É usada como agente redutor de processos metalúrgicos, então vai reduzir o ferro 3 para ferro 0 e com isso daqui vai se obter o ferro. Então aqui é uma das principais formas de produção de ferro precisa da hulha, tá bom? A destilação seca, que é uma separação de diversas frações do carvão mineral, ela vai ser feita a partir do aquecimento do material sem solventes e evitando a entrada do ar. No final dessa destilação, vai se obter 3 frações. Primeira fração é a fração gasosa, chamada de gás de iluminação, que é uma mistura que contém cerca de 50% de gás de hidrogênio, 30% de metano, 7% de monóxido de carbono, 5% de gás de nitrogênio, 4% de arsenos e pequenos teores de outros gases. Segunda parte, a fração líquida, corresponde às duas outras. Então, na fração líquida nós temos as águas amonicais, que é rica em amônia e menos densa, e o alcatrão da hulha, que é uma fase escura e densa. E temos a fração sólida, que é um coque, um carvão no final, quando se destila a hulha, ela vai restar só um carvãozinho, que é chamado de coque. É um carvão poroso, praticamente puro, e sua queima auxilia na obtenção do ferro, como vimos lá atrás. Ok, gente? Então, vamos finalizar agora os conteúdos relacionados à segunda avaliação, certo? Enviei para vocês a avaliação, certo? Também vou passar as informações relacionadas à entrega. Prestem bastante atenção nessas datas e atentem-se na entrega, certo? Então, por hoje é só. Até a próxima semana.